História Moderna 1, Seção 6, Texto 1. O Homem Renascentista, Gary. O Homem Renascentista, por Eugênio Gary. 1. Largamente utilizada, a expressão um tanto ambígua, Homem do Renascimento, aparece na literatura e na história associada a interpretações generalizadas de um período histórico muito preciso. O Renascimento, situado por volta de meados do século XIV e finais do século XVI, que teve suas origens nas cidades-estado italianas, de onde se propagou depois por toda a Europa, como se nessa época tivessem circulado em número relevante tipos e exemplares humanos com características especiais, dotes e atitudes particulares e funções novas. Passando com o decorrer dos tempos das cidades italianas para outros países europeus e propagando-se para outras terras. Essas figuras humanas e essas características foram naturalmente modificando por vezes mesmo de uma forma muito sensível. Assim, a difusão no exterior da Itália de ideias e temáticas próprias do Renascimento italiano continuaria a verificar-se ainda muito tempo assumindo atitudes diversas, para lá dos limites cronológicos habituais durante todo o século XVII. Sublinhe-se, porém, de imediato que desde as origens do Renascimento, a ideia do renascer, do nascer para uma nova vida, acompanhou como um programa em muito vários aspectos do próprio movimento. A ideia de que uma nova era e novos tempos tinham nascido circula insistentemente no século XV, de tal forma que alguns historiadores, em anos são muito remotos, e focam com insistência, chegando mesmo a considerá-la como uma característica distintiva de todo esse período. Se tal conclusão é muito discutível, deve, porém, ter-se presente que aquilo que renasce, que se reafirma, que se exalta, não é apenas, nem é, sobretudo, o mundo dos valores antigos, clássicos, gregos e romanos, a que se regressa progressivamente. O despertar cultural que caracteriza desde o início o Renascimento é, sobretudo, uma afirmação renovada do homem, dos valores humanos, dos vários domínios, desde as artes da vida diária. Não é por isso que aquilo que mais impressiona nos escritores, nos historiadores, desde as origens, é essa preocupação com os homens, com seu mundo, com sua atividade no mundo. Sua célebre frase de Jacob Burckhardt, extraída, aliás, de Michelet, segundo a qual a civilização do Renascimento é a primeira a descobrir e a realçar totalmente a figura rica do homem, está impregnada de retórica e se tornou quase insuportável nos dias de hoje, não deixa de ser verdade que enterra as suas raízes numa realidade em que as histórias dos homens e os casos dos homens, as figuras e os próprios corpos dos homens ocupam um lugar central em que pintores e escultores retratam inesquecíveis figuras humanas e em que os filósofos repetem: o grande milagre é o homem, magnum miraculum est homo. Quem evocasse agora mentalmente a expressão análoga homem da Idade Média e a sua diferente configuração, teria de ter presente que aceite a periodização corrente do Renascimento, o conjunto dos problemas que se apresentam em relação à Idade Média e a própria utilização das expressões são completamente diferentes. São diferentes, acima de tudo, e muito as coordenadas espaciais e temporais, estreitamente ligadas a características culturais precisas de um período bem caracterizado, pelo menos hipoteticamente. No plano das atividades e dos comportamentos, como disse, o Renascimento propriamente dito, o Grande Renascimento, é muito curto se comparado com a Idade Média, abrange pouco mais de 2 séculos, tem origens italianas e não se confunde com os fenômenos medievais em certos aspectos análogos, tais como as várias renascenças a partir da época carolíngia, florescidas noutros sítios diferentes, embora existam certas analogias e mesmo certas influências. Em Petrarca, porém, as mudanças de uma sensibilidade de uma cultura são já evidentes e procuram e encontram relação com acontecimentos de profunda ressonância muito para lá das fronteiras nacionais e dos limites dos fenômenos literários. Por isso, a oposição entre a vida ativa e a vida contemplativa, tão cara ao Coluccio Solutati,
que utiliza até a habitual forma retórica dos discursos dúplices, não é, de certo, inédita, mas situa-se já em pleno naquela exaltação da vida ativa, mundana, política, civil, empenhada pelas Atena, nascendo armada da cabeça de Zeus, destinada a converter-se, não muitos decênios depois, numa moda dos mais requintados círculos intelectuais toscanos. A contestação da doação constantiniana não começa de certo em Vala. Basta pensar-se em Nicolau de Cusa, mas Lorenzo Valla já não pertence propriamente à Idade Média. Não é o homem da Idade Média. Pelas suas lutas políticas e teológicas, pelo elogio da voluptas epicurista, pela sua dialética e as suas elegâncias, será devidamente exaltado, compendiado e publicado como mestre dos tempos novos pelo seu grande discípulo, o príncipe dos humanistas da Europa, Erasmo de Roterdã. É precisamente a obra de crítica ao Novo Testamento de Valla, que foi o primeiro editor, mal a encontrou que no Erasmo, que em muitas coisas foi deveras o que se aproximou mais de Valla, tirará a principal inspiração para os seus famosos trabalhos bíblicos. O Renascimento durou, portanto, cerca de 2 séculos e meio, local de nascimento, sobretudo de algumas cidades-estado da Itália. São estas as coordenadas onde se deve procurar e situar, embora com características bem definidas. O homem do Renascimento, ou seja, uma série de figuras que nas suas atividades específicas põem em prática, de modo análogo, características novas. O artista, que não é apenas artífice de obras de artes originais, mas que, através de sua atividade, altera a sua posição social, intervém na vida da cidade, especializa suas relações com os outros. O humanista, o notário, o jurista, que se tornam magistrados e que com seus escritos fluem na vida política. O arquiteto que negocia, porque é em português, com o príncipe para construir fisicamente a cidade. 2. Nestes ensaios aparece com frequência, ainda que já remoto no tempo e tantas vezes discutido e refutado, o nome de Jacob Burckhardt, construtor de uma imagem duradoura do Renascimento como momento decisivo da civilização italiana. Pois bem, mesmo Burckhardt, que foi um dos criadores do conceito de homem, o Renascimento, misturou continuamente e não sem equívoco 2 temas diferentes, embora estreitamente ligados entre si. O primeiro é a atenção que, no Renascimento, se centra no homem com uma intensidade sem igual para o descrever, exaltar, colocar no centro do universo. É o desenvolvimento de uma filosofia do homem que implica uma teoria de sua formação, de sua educação. É o esforço de uma nova pedagogia, não isenta de preocupações políticas. Outra coisa, porém, é a manifestação no momento de crise e de transformação de uma sociedade, de uma riqueza singular, de tipos relacionados com novas formas e especificações de atividades. Surgem, então, nas oficinas dos artistas e nas escolas dos humanistas, figuras originais, por vezes de exceção. Mudam e, por vezes, transformam-se as atividades e nascem homens novos, que também degeneram, e que, de modelos, se transformam em máscaras, personagens de farsa, objeto de troca. É o pintor ou o escultor fantasista e estranho, sutil e profundo, que cria fraudes extraordinárias que põem em crise a identidade pessoal e os próprios fundamentos da existência, por exemplo, a novela do gordo lenhador. É o humanista que se torna um pedante insuportável, a outra face do homem erudito que se transforma em objeto de sátiras e comédias. Burckhardt tende a unificar, mesmo correndo o risco de confundir, a elaboração de uma nova filosofia do homem, a descoberta do homem com interesse pela história dos homens em sociedade, a exagerada curiosidade do homem em relação ao homem, típica do Renascimento, radica-se, portanto, numa nova concepção do homem no mundo. Os italianos, observa ele, foram os primeiros europeus que revelavam a tendência decisiva para descrever exatamente o homem histórico nos seus traços e nas suas qualidades interiores e exteriores, que se comportam em função dessa tendência. Não se limitaram à descrição do lado moral dos homens e dos povos,
Também o homem exterior é objeto de conservação, atenta e minuciosa. Por isso, insiste demoradamente no olhar artístico com que, em documentos de todos os gêneros, mesmo os mais impensados, vemos perfilar-se indivíduos e tipos. No entanto, se mantém bem firme a distinção entre a nova filosofia do homem, história dos homens e esboços de novos tipos humanos. Bucart capta bem o significado revelador do florescimento de biografias e autobiografias e realça com razão o êxito excepcional do Renascimento. Obtiveram as grandes coletâneas bibliográficas da Antiguidade Clássica constantemente lidas, mas também divulgadas em traduções destinadas a leitores de cultura e condição modestas. Lê-se Plutarco com seus heróis, mas também Diógenes, Laércio com os seus sábios, ao mesmo tempo que se fazem edições ilustradas de características manifestamente populares, de adaptações em compêndios em língua vulgar, mesmo medievais, de historietas e máximas de filósofos gregos. Por outras palavras, a atenção filosófica em relação ao homem, em geral, caracteriza-se nas histórias dos homens e, sobretudo, na memória deles próprios, na lembrança de sua vida terrena no tempo presente. O homem, justamente, do nascimento. Os arquivos de algumas cidades estão cheios de memórias. Foram editadas centenas, mas muitas outras permanecem manuscritas, e existem documentos de todos os tipos que contêm, possivelmente, inseridos numa declaração cadastral, fragmentos da vida inesquecíveis. É o caso daquele pobre carpinteiro florentino que, no cadastro de 1480, anota: já não tenho oficina porque não posso pagar a renda, enquanto o filho trabalha no hospital e aprende a medicar e não tem salário. Ou o de Antônio de Balduccio, doente e aleijado, com um rancho de filhos aprendizes, ou que andam na escola para aprender a ler, à exceção de Balduccio Júnior, que não faz nada e é muito pequeno, tem 6 anos, e com a mãe a seu cargo, de 72 anos, e sofrendo de gota, que não se pode levantar porque é doente, e não pode andar. Está enferma e passa mal e dá trabalho a toda a gente da casa. Por sorte, acrescenta Antônio, eu e os meus filhos varões estamos em casa de Bartolomeu, de Nicolaio, fabricante de copos, e meu sogro, e não lhe pago renda. Estamos a trabalhar com ele. Assim, até uma declaração de rendimentos, e há tantas, se converte em esboço de uma página autobiográfica ou talvez no desenho de um perfil, para não falar das epístolas em latim ou em língua vulgar, simples e eruditas, de crianças e mulheres que se tornam um gênero cada vez mais divulgado, retratando a vida do dia a dia e convertendo-se constantemente em autoapresentação ou em confronto de personalidades. No seu extenso trabalho, intitulado precisamente O Homem do Renascimento, editado em Budapeste em 1967, Agnes Heller, aluna de Lukács, afirma que o Renascimento foi a época das grandes biografias, ou melhor, a época das autobiografias. E por isso, acrescenta ela, porque muitas figuras excepcionais iam aparecendo numa sociedade que se construía e se transformava e se relatava a si própria. Há um momento estático, continua Heller, sucedera um momento dinâmico. O homem novo, o homem moderno, era um homem que se ia fazendo, construindo, e que estava consciente disso. Era precisamente o homem do Renascimento. 4. Se continua prudentemente a manter a distinção entre uma filosofia do homem que se vai tornando cada vez mais sutil e profunda e uma história de homens que se transformam de acordo com os novos modelos num momento crítico da sociedade, também é óbvio que uma flexão teórica acerca do homem, da sua natureza e de seu destino, do seu sentir, de suas funções e de suas atividades, das suas relações não apenas com a sociedade terrena, mas também com a Igreja e com Deus, contribui necessariamente para a sua mudança e para a mudança da sociedade em que vive. À medida que as funções mudam os vários tipos humanos. Basta refletir um instante no peso crescente em que algumas cidades e estados adquirem no século XV. Certos intelectuais notários, retóricos, humanistas e logo em fundo se perfilam as figuras dos chanceleres, dos secretários, dos oradores e embaixadores, em toda a sua variedade, na sua evolução e transformação e nas suas intervenções, nas suas funções.
Para não falar nos arquitetos, na sua importância nas cidades que, no Renascimento, se vão transformando. Quando Filarete Antônio Averlindo, por alcunha ou Filarete, dedica o seu tratado, que não é só de política, mas também de arquitetura, primeiro ao Duque de Milão, Francesco I Sforza, depois a Piero de Cosimo o Velho, põe em destaque uma relação muito precisa entre o senhor e o técnico que projeta, e discute, de igual para igual, a nova cidade em todas as suas estruturas, revelando ao mesmo tempo a interdependência entre o edifício e o serviço a que se destina. E já sem falar na arquitetura militar. Estamos, é certo, numa época de rápidas alterações nas atividades que os homens exercem e nas formas de as exercer. Pense-se apenas quanto às variações dos modos de combater, nas repercussões que as novas técnicas de arte da guerra e as novas armas e as novas máquinas têm, por um lado, na arquitetura e, por outro, nas tropas, desde o condottieri aos mercenários. Citam-se frequentemente observações argutas e sutis de Guicciardini acerca da mudança radical da guerra no século XV, e não só devido à introdução do furor das artilharias. Mudam as defesas e, consequentemente, mudam as próprias arquiteturas das cidades. Mas, acima de tudo, mudam as tropas e o modo de recrutar os homens e os próprios homens que vão combater. Mudam os engenhos dos homens, diz Guicciardini, que, na história da Itália, anotava: como as defesas começaram a aguçar-se, os engenhos dos homens aterrorizados com a ferocidade dos ataques. Também os soldados mudam. Acerca dos mercenários espanhóis, no Saque de Prato, em 1512, escreve um cronista: os cruéis, bárbaros e infiéis. Agora são os lansquenetes que saqueiam Roma. São as caras horríveis que durante tanto tempo povoaram desenhos e estampas, muitas delas mutiladas, de saqueadores e torturadores que sentem prazer em massacrar. São os assassinos por crueldade e cupidez que enchem tantas páginas de Erasmo, que fez deles personagens constantes de uma Europa completamente devastadas pelas guerras. Não há tanto da terra que não tenha estado cheio de desgraças infernais, de latrocínios, epidemias e conflitos e guerras. Também eles são homens do Renascimento, soldados do Renascimento, como ontem Pippo Spano e amanhã Francesco Ferrucci, e mulheres do Renascimento são não só as mães devotadas, como a Alessandra Matinghi Strozzi, que vivia apenas para o comércio e para os seus filhos, ou as eruditas, Nogarola e Cassandra Fedele, Alessandra Scala, com suas pálidas violetas, Batista Montefeltro ou mesmo Margarida de Navarra, mulheres do Renascimento são, com as suas colegas, Túlia de Aragão, prostituta, filha de prostituta, autora das páginas requintadas de Diálogos da Infinidade do Amor, e Verônica Franco com as suas cartas e as suas rimas, que em Veneza, em Santa Maria Formosa, se entregava por intermédio de sua mãe por 2 escudos, que prometia nas terceiras rimas certas intimidades em mim ocultas, vos revelarei de infinita doçura, para não falar de Nana e da Pipa, e das outras heroínas dos dias de Aretino, que, com tão amarga e desencantada competência, discutem acerca das técnicas de sua própria profissão, do pagamento e dos incidentes do ofício. Por isso, talvez seja a nossa reflexão autobiográfica nesse repensar, nessa memória e nesse confronto social, em suma, no nível cultural adquirido, que reside a característica definitiva e a diferença específica da cortesã do Renascimento, ou pelo menos de algumas cortesãs célebres do Renascimento, de Verônica Franco, a Túlia de Aragão, a Gasparina Stampa, que podiam ser recordadas pelos seus escritos ao lado de Verônica Gambara, de Vitória Colônia. Não é por isso acaso em que finais do século XVI, Montaigne admira a elegância, Montaigne admirará a elegância principiesca, vestimentes de princesas, das muitas prostitutas que encontrou em Itália, enquanto Verônica Franco, profissional bastante modesta, parece ter mantido contatos literários, não só com o cardeal Luigi
deste, mas também com Henrique III da França. Com tudo isso, o leitor, tal como não encontrará sob o título de O Homem do Renascimento, nada que se assemelhe à obra histórico-filosófica homônima de Agnes Heller, também não encontrará o perfil do novo soldado da fortuna ou da prostituta profissional, com todas as contradições da época que está a mudar. Encontrará, porém, quase na totalidade, as figuras que uma literatura consagrada fixou como típicas de uma época, aquelas em que os tempos novos exprimiram formalmente as suas novidades, ou que pelo menos os habituamos a ver insoluvelmente ligadas ao Renascimento, desde os títulos dos textos literários famosos até as obras de arte insignes. São as estátuas dos condottieri nas praças públicas, obras de Donatello e de Verrocchio. São os tratados sobre o príncipe, o cardeal, de Cardinalato, o cortesão. São as vidas dos mais excelsos arquitetos, pintores e escultores, que realçam a importância do príncipe e do condottiero, do cardeal e do cortesão, do artista e do filósofo, do mercador e do banqueiro, e mesmo do mago e do astrólogo. Notar-se-á sem dúvida a ausência de algumas figuras típicas. É o caso da figura de chanceler humanista em várias repúblicas italianas. Figura tão característica quer na vertente política, quer na vertente cultural. Para não falar da crescente importância das técnicas e das atividades de propaganda promovida com os mais adequados instrumentos retóricos que os homens como Leonardo Bruni conseguiram impor na Europa. Por outro lado, os maiores, os Salutati, os Bruni, os Bracciolini, os Loschi e os Decembri são em certo sentido recuperados, assim como todos os humanistas, os juristas, os intelectuais de qualquer nível que se misturam de várias formas à vida política nas cortes dos novos senhores, em redor dos grandes da igreja, nas chancelarias, nas últimas repúblicas. São alternadamente advogados e cortesãos ao serviço ou colaboradores, de príncipes ou de cardeais. São eles que exploram sistematicamente as antigas bibliotecas conventuais, edificam as novas enquanto vão difundindo os manifestos da nova cultura, através de textos literários de rara beleza, onde se misturam as notícias da recuperação dos antigos confrontadas com a vida dos modernos. São eles que lançam as bases da futura filologia. São eles que organizam de uma forma mais ou menos informal as novas escolas para a educação de damas nobres como Batista Malatesta, para as quais até um humanista célebre como o chanceler da Florença, Leonardo Bruni, pôde escrever um tratado. Escola como as de Ferrara, de Guarino de Verona ou como a Casa dos Jogos, em Mantua, dirigida por Vitorino da Feltri, escolas de senhores, mas que não permanecem isoladas e dão os seus frutos. Não é de certo este o lugar para focar as suas características na sua evolução e nas suas raízes. A nova cultura humanística baseada no regresso às grandes fontes gregas e latinas da grande ciência e da grande arte, mas é certo que essa cultura foi envolvendo estratos cada vez mais vastos. Lauro Martínez deu um livro, Seu Nobre Cidades, Estado da Itália do Renascimento. O título feliz de Power and Imagination. Na realidade, no impulso da cultura, participam mercadores e escritores, os mesmos mercadores e escritores que serviam de tema para esplêndidos contextos de Vitória e Branca, acerca de quem Christian Bea escreveu páginas muito sugestivas. São estudiosos e clientes, são livreiros e editores que no ensaio deste livro se veem surgir em fundo entre mercadores e banqueiros, e como escrever que Erasmo é recebido como um amigo na casa veneziana de Aldo Manuzio, perto de Rialto, para acompanhar a impressão dos seus Adagia, um grande livro que divulgará por toda a Europa a cultura humanística renascida da Itália. A comida não era grande coisa, mas Veneza era a mais esplêndida das cidades. E havia animadas conversas com Lascaria e Girolamo Aleandro, grande helenista e futuro núncio apostólico, com helenitas eruditos e famosos, humanistas.
Era uma oficina como tantas outras. O dono era Alberto Pio da Carpi. Entre os amigos, além de Erasmo Reuchlin, desse trabalho comum, muito antes da chegada de Erasmo, entre 1494, ou 1495 e 1498, resultara a magnífica primeira edição do texto grego de toda a obra de Aristóteles, em 5 in folio, autêntica obra-prima da cultura e da arte tipográfica. Depois sairiam as edições de Petrarca e Poliziano em 1500. Seria a vez de Lucrécio, cujo texto verdadeiramente inconciliável com a doutrina cristã, Aldo editaria de novo, antes de morrer, em 1515, uma bela edição de bolso. O centro do humanismo, com todos aqueles eruditos da Grécia de todos os pés da Europa, academia, insigne e oficina, com todos os grandes pintores, a casa editora de Aldo, surge-nos como uma espécie de santuário dos grandes humanistas, que se servem do progresso tecnológico para uma operação de âmbito europeu, por em circulação através da imprensa edições preciosas, não só de Platão e Aristóteles, mas também de Poliziano e de Erasmo, e gramáticas e léxicos e os instrumentos mais válidos de acesso ao pensamento e à ciência antiga e moderna. Oficina de Humanistas era a casa de Aldo, como fora, embora de forma diferente, em Florença e de Vespasiano de Bistici, que forneceu de elegantes manuscritos como iluminuras, não só as bibliotecas dos senhores italianos, mas também a de Matias Corvino, rei da Hungria, ponto de encontro de humanistas, de mercadores, escritores, ainda fortemente ligados ao ambiente humanístico de inícios do século XV, às descobertas dos antigos gregos e latinos. Não é por acaso que a primeira grande coletânea de biografias de homens do Renascimento, já ordenadas segundo figuras precisas, pontífices, cardeais e bispos, príncipe e condottieri, magistrados e humanistas, é obra do erudito papeleiro de Bistici. Na realidade, pelo menos na época heróica do Renascimento, humanistas são, em certo sentido, todos os intelectuais e uma parte considerável dos magistrados e dos mercadores. São-no, ou tentam parecê-lo, misturam-se com os humanistas, enquanto um Marcílio Ficino dedica a Cosimo e a Pieri de Cosimo, a Lorenzo e a Federico, duque de Urbino, o Platão latino. São eles os exemplos da validade do ideal platônico do governante sábio. E, todavia, se o humanismo pôde construir uma espécie de referência comum para o homem do Renascimento, também é verdade que se intitularam humanistas, mesmo os pequenos mestres-escola, os professores de gramática e de retórica. Foram estes mestres que prepararam os jovens para os primeiros contatos com os clássicos, que substituíram finalmente os autores actomedievais, que ainda provocaram arrepios de horror a Erasmo e Rabelais. Que tempos aqueles, dizia Erasmo, em que, com grande pompa e comentários prolixos, se explicavam aos rapazes os versículos moralizantes de João de Garlande. Rabelais, em páginas inesquecíveis, apresentará simbolicamente a mudança radical de uma educação, ainda que na realidade as coisas não tivessem sido fáceis. No verão de 1443, em Ferrara, a cidade onde exerceu sua atividade um dos maiores educadores do século XV, Guarino, e onde se situava a Universidade de Rodolfo Agrícola e de Copérnico, quem quisesse ensinar era obrigado a demonstrar que possuía as bonae litterae, ou seja, studia humanitatis, estudos humanísticos. O transgressor que continuasse a divulgar barbaridades devia ser expulso como uma fera da civitae ediciator ut pestifera bellua. No entanto, a pouco, os autores octo, isto é, os velhos livros medievais para os jovens, desapareceram completamente de circulação. Deixaram de ser impressos e no século XVI, os pequenos mestres das escolas elementares já ensinavam o latim, servindo-se dos colóquia de Erasmo, restituindo a mensagem humanística ao seu valor originário de mensagem de liberdade.
Foi isso que Seidel Menck nos recordou e documentou amplamente com suas pesquisas sobre a difusão de Erasmo em Itália, apresentando-nos aos muitos mestres escola humanistas de quem o juiz dizia: fingindo ensinar gramática, ensinava heresia, mas isto é outra história. 6. O leitor deste livro deve ter presente mais um aspecto, que o Renascimento, como período da história e da história da cultura ocidental, nas suas origens, nos seus limites cronológicos, nos seus conteúdos, nas suas características, na sua própria consistência, foi sempre e continua a ser terreno dos eternos conflitos interpretativos. Discute-se acerca das suas relações com a Idade Média, se existia um contraste polêmico ou uma substancial continuidade, se existem limites cronológicos suficientemente nítidos, se uma crise de civilização, por vezes radical, e uma profunda alteração da cultura se verificaram deveras ao mesmo tempo ou quase nos vários setores da atividade humana, artes e ciências, política e economia, ou não, se, ao expandir-se para lá dos limites das cidades italianas, onde teve origem, o Renascimento conservou algumas das suas características, e ainda quais as relações entre os vários domínios em que se manifestou. Corresponderão à grandeza de artistas como Miguel Ângelo, conquistas idênticas no domínio técnico-científico. Poder-se-ia conceber a excepcional perícia arquitetônica de um Brunelleschi sem um invulgar progresso técnico global? Em que medida a problemática étnico-política de Maquiavel, que continua a perturbar a consciência humana, que também uma grande filosofia política corresponderá a experiências históricas concretas e poderá ajudar a entendê-las? Mas, em geral, em que medida serão aceitáveis ou ainda válidos muitos ou reproduções consagrados, cujas raízes remotas, muitas vezes renascentistas, se foram revelando cada vez mais com clareza como programas partidários? As interrogações e os conflitos interpretativos são muitos e difíceis de solucionar, e para eles convergem fatalmente, e talvez por vezes inconscientemente, preocupações de todos os gêneros, ideologias e mesmo orgulhos nacionais. C. de D'Alembert, ao apresentarem em 1751 a enciclopédia, agradecia ao Renascimento italiano por ter dado à humanidade as ciências, as belas artes e o bom gosto, e inúmeros modelos de inigualável perfeição. Há ainda atualmente historiadores que falam do chamado Renascimento italiano, contestando a sua existência e o seu valor. Se os 9 ensaios aqui reunidos, e o número 9 não tem nenhum significado esotérico, todos elaborados por especialistas, pretendem refletir com um rigor o estado atual da pesquisa, não comportam necessariamente uma identidade de interpretações gerais. Propositadamente, as várias opções pretendem pôr em conflito, se necessário, discutir modos e métodos de enfrentar os problemas específicos, de forma a manterem aberto o debate num confronto concreto com os seres reais. De fato, passa-se constantemente do esboço de uma figura para a típica de exemplos vivos que a história oferece. Por outro lado, é no desvanecimento dos tipos, nos seus encontros e encaixes, na sugestão contínua de outros tipos, que reemergem em toda a sua individualidade, viva mulheres e homens do Renascimento. A sua individualidade viva, mulheres e homens do Renascimento.